Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo e Barnabé saíram de Antioquia da Psídia e foram para Icônio. Icônio era uma das principais cidades da província romana da Galácia e uma importante rota comercial que ia de Éfeso para a Síria. E era também uma cidade que tinha uma população de judeus muito influentes. Em resumo, era um lugar com muitas pessoas diferentes e onde circulava bastante dinheiro. Havia uma certa ordem social, política, econômica e religiosa que aparentemente fazia com que as pessoas se sentissem seguras e felizes. Apenas aparentemente, porque quando Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e começaram a falar a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitado pelo Pai, e de toda a liberdade e salvação que as pessoas poderiam viver no poder do Espírito Santo, muitos, aliás, Lucas diz, uma grande multidão creu nessa mensagem. Judeus e gregos perceberam que a sua vida não estava completa, faltava alguma coisa. Novamente, um grupo de religiosos importantes não concordavam com tudo o que estava acontecendo e com toda aquela reviravolta que a pregação de Paulo e Barnabé estava produzindo na vida das pessoas. Então eles começaram a incitar pessoas contra Paulo e Barnabé. Mas nesse caso, Paulo e Barnabé perceberam que era uma oportunidade e havia uma missão ainda a ser feita naquele lugar. Portanto, eles não saíram de Icônio, mas pelo contrário, falavam ousadamente e através das suas vidas o Espírito produzia sinais e prodígios. As perseguições e as dificuldades não desanimavam os corações desses homens cheios do Espírito Santo. O que é preciso é ter o discernimento e saber exatamente onde Deus quer que a missão seja cumprida. Nós não devemos estar enganados a respeito das perseguições. Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Paulo mesmo escreverá a Timóteo dizendo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 12. Estar cheio do Espírito Santo e consciente da nossa vocação, do nosso chamado, da nossa missão, nos permite passar pelas perseguições, tal como Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Uma igreja que vive a missão, uma igreja missional, sabe muito bem o que significa o texto de Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Homens e mulheres, cheios e cheias do Espírito Santo,
vivem o Salmo 31, o versículo 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Durante a pregação de Paulo e Barnabé, a cidade fica dividida. Um grupo de pessoas acolhiam as palavras de Paulo e Barnabé e sentiam-se livres, experimentando a salvação em suas vidas. Havia, entretanto, um outro grupo de pessoas que não concordavam com tudo aquilo que estava acontecendo. Essa divisão, em momento nenhum, traz fortalecimento, mas há pessoas que fazem divisão em nome de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Tiago, no capítulo 3, no versículo 16, diz, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas Paulo e Barnabé não estão sendo perseguidos porque eles estão pregando a si mesmos, as suas próprias vontades, os seus desejos, as suas próprias leis. Mas eles estão sofrendo perseguições porque eles estão anunciando o evangelho da salvação. E essa divisão que foi provocada na cidade é fruto de um coração cheio de mágoa, de inveja, de rancor, de medo. Mas o ódio, a inveja, o rancor e a divisão não podem produzir outra coisa que não seja a morte. E as pessoas então queriam matar Paulo e Barnabé. Lucas diz que eles queriam maltratar e apedrejar. Eles queriam provocar o sofrimento de Paulo e de Barnabé, para que talvez isso fosse um exemplo para as pessoas que quisessem se contrapor aos valores religiosos, políticos e econômicos daquele momento. Como não há diálogo, como falta compaixão, as pessoas querem resolver muitas vezes os seus problemas com base na violência e entendem de forma enganada que a melhor maneira seria eliminar o outro, que pensa diferente, porque ele significa uma ameaça que precisa ser eliminada. Isso não é o Evangelho, esse não é o reino de Deus. Não foi para isso que Deus havia chamado aquele povo, ou dado o testemunho de Davi, de Abraão, de Isaque, de Jacó e dos profetas. Todos nós precisamos de discernimento de Deus em nossas vidas, para que não possamos fazer com que a nossa luta seja contra o outro, simplesmente porque ele é diferente, ou mesmo para que nós não queiramos eliminar o outro e fazer isso em nome de Deus. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família. Que o infinito amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas e profundas consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, hoje e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.